Olá, sou o Thiago Brito e nessa aula nós vamos falar sobre oferta e demanda. Ou seja, vamos demonstrar e explicar como que o mercado funciona, o que é a oferta e a demanda no mercado financeiro e como que funciona a dinâmica e composição da movimentação dos preços. Primeiramente, nós vamos começar a aula explicando como que o mercado funciona. É a grande dúvida da maioria das pessoas que entram para realizar seus investimentos na bolsa de valores. Por que o preço se valoriza ou se desvaloriza? O que ocasiona isso? E nós temos que lembrar que o mercado é composto por bilhares de investidores, cada um querendo abrir ou encerrar uma posição a todo momento, por falta de análise, expectativas e visões de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, você deseja comprar Petrobras, ela está sendo cotada agora a R$ 25. Você visualiza uma possibilidade de Petrobras se valorizar nos próximos dias ou nos próximos minutos para R$ 27. Você pode tomar a iniciativa e comprar Petrobras agora através de uma ordem ativa, uma ordem a mercado. Ou, se porventura, você pode visualizar que nesse preço não é vantajoso você utilizar a aplicação do seu investimento, mas se Petrobras cair para R$ 29,50, é um preço justo e um preço viável naquele momento para você abrir uma posição compradora buscando uma nova valorização. A partir desse momento você também vai ter seu risco. E já que a partir de, por exemplo, R$ 24,00, se Petrobras chegar nessa cotação após você se posicionar R$ 24,50 ou até mesmo nos R$ 25,00, você ter que desfazer desse investimento por conta do seu risco, você vai implicar em uma força vendedora para poder desfazer dessa operação. Só que o mercado é composto por players do varejo, mercado, investidores do varejo, players institucionais, investidores institucionais que são capacitados e possuem a força necessária para locomover e manter o preço, seja em alta ou em baixa. E são através das expectativas e visões presentes das cotações atuais, em torno de perspectivas futuras, que milhares de investidores vão fazendo as suas concepções de compra e venda no curto, médio e longo prazo. Ou seja, é um caos. O mercado a gente tem que compreender que, se a gente buscar compreender a cabeça de cada um e a intenção, de cada um dos investidores que estão participando, torna-se altamente subjetivo. Pense o seguinte, eu, do meu lado aqui, se eu estou operando o mesmo ativo que você, eu não tenho como saber o que você vai estar fazendo agora, a partir do momento que aparece, por exemplo, no Times e Trades, que você entrou agredindo. Eu não tenho que saber, eu não sei se você está encerrando, se você está abrindo uma posição, se você está encerrando ela de forma parcial porque o mercado não tem liquidez para o seu financeiro, se você está encerrando ela de forma parcial, se o mercado também não tem liquidez, ou se porventura você está realizando encerramentos parciais também, ok? Da mesma forma, você não sabe da minha atuação. E principalmente, através das corretoras, você só visualiza por qual ponta que eu estou utilizando, por qual corretora que eu estou operando. Você não consegue ver o CPF do Thiago, por exemplo, o CNPJ da Rencoprop, por exemplo, no mercado. Todas as informações são iguais para todos. E isso que a gente tem que compreender. Se eu tenho informações claras e objetivas para o meu processo de decisão, qualquer leitura subjetiva que eu fizer não corresponde em nada a como o mercado funciona. E eu tenho que alinhar todo o meu operacional, toda a minha análise para como realmente são as regras do mercado. Ele é composto por ofertas e demanda. Ofertas são as ordens passivas que estão aguardando alguém tomar a iniciativa de ir lá e consumir. E a demanda é justamente os investidores que, ao invés de esperar ser consumidas suas ordens, não, eles querem agir naquele imediato, seja por necessidade ou seja por obrigação. Vai depender da sua concepção dos seus investimentos. Dessa forma, quanto maior qualquer setor, qualquer setor econômico, que você tem essa concepção de oferta e demanda. Por exemplo, no supermercado, se você tem uma prateleira muito cheia e passa-se muito tempo e aqueles produtos não saem, você tem uma oferta muito grande, mas o público em si não está demandando aquele produto. Ou seja, ele fica ali estagnado. Para que aquele produto tenha vazão, o que nós precisamos? Precisamos que as ofertas sejam condizentes à necessidade e à demanda do público. E dessa forma funciona a Bolsa de Valores. Só que de forma extremamente dinâmica e extremamente rápida. Se eu for buscar identificar
o que cada um dos investidores está fazendo, eu não consigo tomar uma decisão coerente ou decisão clara com os meus investimentos. Tudo que eu tenho que fazer é compreender o que está acontecendo naquele momento e antecipar uma possível movimentação significativa através da análise de fluxo ou até mesmo da análise gráfica, ou agir na medida que os investidores institucionais entrarem no mercado, entrarem naquele ativo para negociar, com financeiro suficiente para consumir o book e levar o preço adiante, seja para valorização ou seja para desvalorização. Logo, né, ativos com baixa demanda e muita oferta, por exemplo, você tem ativos que têm muitas ordens no book, só que os investidores não têm a capacidade, não têm o poder, não têm o financeiro suficiente para causar ali o consumo de forma acelerada daquelas ofertas. O que acontece? Esse ativo tende a ficar mais consolidado, ele não varia tanto. É um ativo que você vai precisar ter uma visão operacional diferente da outra ponta, que são ativos que possuem, né, uma alta demanda, ou seja, são vários investidores querendo negociar aquele ativo a todo momento para abrir, encerrar, enfim, montar a sua concepção de curto, médio e longo prazo, mas possuem baixas ofertas. O book é vazio. Com isso, qualquer agressão, qualquer consumo dessas ordens vai fazer o preço se locomover. E esse ativo tende a ser mais volátil. A oscilação de preços tende a ser mais rápida. E nós vamos ter enormes variâncias de cada classe, cada concepção de ativos, nos mais diversos interesses dos investidores em estar negociando e, dessa forma, cria toda essa dinâmica do mercado. Então, o mercado vai funcionar em torno de expectativas e realidades do mercado financeiro. A realidade é o que está acontecendo agora, nesse momento, como que o preço está sendo negociado. A expectativa é, se isso se prevalecer, qual que é o impacto na cotação futura. E para a base analítica, para mim poder tomar uma decisão, eu posso avaliar a análise de fluxo, por exemplo, para mim poder verificar naquele momento qual que é a intensidade das ofertas e demandas e a capacidade de levar o preço adiante, ou eu posso usar outros tipos de análise, como análise gráfica ou análise fundamentalista, por exemplo, para que eu possa visualizar que o preço que está sendo cotado agora, o que está acontecendo agora, se ele tem perspectivas com base em uma análise econômica, uma análise comportamental, uma análise dos investidores, se eles estão, né, com grande apetite em estar adquirindo aquelas ações e tendem a levar ela adiante, uma análise organizacional, avaliar ali a saúde da empresa, os números daquela empresa, o cenário no qual ela está inserido, ou também, como no Brasil, nós temos uma grande influência política no nosso mercado financeiro. Por quê? Nossos governantes, a todo momento, tendem a traçar estratégias, ok, que, né, na concepção, né, parte-se do princípio que sejam boas para o futuro do país, que vai impactar positivamente ou negativamente a nossa economia, no qual as empresas negociadas na Bolsa estão inseridas. Dessa forma, você tem toda uma análise para poder visualizar o agora e a perspectiva futura, seja em movimentações de preços, seja na expectativa dos investidores naquele momento, para você aproveitar, né, uma euforia ou um pânico na movimentação de preço, ok? Ou através da análise da concepção daquele ativo. Primeiramente, nós vamos falar o que é a oferta, ok? A oferta nada mais é do que a liquidez no mercado, são as ordens incluídas no book para trazer aí a intenção passiva dos investidores. Por exemplo, quero usar, né, a mesma situação. Quero comprar Petrobras a R$ 25,00. Ela, nesse momento, ela está sendo cotada a R$ 25,10. Mas eu quero comprar ela a R$ 25,00. É o preço que eu acho justo para eu poder estar realizando o meu investimento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ordem no book, ok? Vou colocar uma ordem no book de ofertas, no R$ 25,00, para, caso o preço caia de R$ 25,10 para R$ 25,00, minha ordem ser consumida e eu dar início ao meu investimento. Mas também eu posso querer encerrar uma operação ou abrir uma oportunidade de venda, visualizar que o ativo às vezes está, né, é muito caro naquele momento, ok? E quero vender Petrobras quando ela bater R$ 26,00. Só que agora ela está sendo cotada a R$ 25,50. E eu já comprei ela a R$ 25,00.
Se eu quero sair nela a 26, eu tenho a alternativa de ir lá e pendurar a minha ordem no book, demonstrar a minha intenção para o mercado, lembrando que não é possível detectar, né, a unidade, o investidor, quem que é o investidor por trás daquela ordem, apenas as corretoras, ok? Eu vou lá e vou demonstrar a minha intenção para o mercado, pendurar minha ordem de venda a R$ 26, ou seja, acima da cotação atual, para que, se caso o preço chegue lá, eu encerrar a minha operação, ok? Então o mercado trabalha em torno de expectativas. Eu estou comprado a 25, eu tenho a expectativa que ele chegue a 26. Fiz uma análise e até então essa análise está sendo coerente. O preço já está cotado a 25,50. Vai chegar a 26? Eu não sei. Mas se chegar lá, eu quero sair. Eu não quero continuar, mesmo que ela passe para 26,50, 27, 28, 30 reais. O preço que eu quero sair é 26,50. Vou lá e vou colocar uma ordem passiva no book. E dessa forma, a partir do momento que eu incluo essa minha ordem no book, eu estou trazendo liquidez para esse ativo. E todos os investidores passivos que desejam, né, buscar o melhor posicionamento, seja de entrada ou seja de saída, irão utilizar o book de ofertas para demonstrar o seu interesse em estar realizando o negócio naquela cotação. Quanto maior for a quantidade e o tamanho das ordens incluídas no book, mais líquido tende a ser o ativo analisado. Você vai ver alguns exemplos ao longo do módulo de ativos muito líquidos e ativos pouco líquidos. Nós temos ativos que têm a maior parte dos seus níveis de preço com presença de book, mas em tamanhos reduzidos. Logo, poucas agressões, um consumo, um financeiro necessário para poder consumir esse book é menor do que ativos que possuem maior presença de quantidade de ações ou de contratos por nível de preço. Nós vamos ter ativos que vão ter, em algumas situações, poucos níveis de preço com book. São ativos pouco líquidos, ok? São ativos com poucas ofertas. Investidores não estão querendo abrir ou encerrar suas operações naquele ativo, naquele momento. Pode ser que amanhã mude, pode ser que amanhã determinada empresa passe a se tornar mais atrativa para os investidores estar negociando. Então vai depender muito dessa concepção em relação às ofertas presentes no book e à liquidez das empresas, porque quanto mais líquido, mais segurança você tem para poder conseguir entrar e sair das suas operações no preço desejado. Mas tal ação não irá fazer com que os preços se movimentem. Ou seja, o que eu quero dizer com essa frase? Eu colocar ordens no book de ofertas, ela fica lá parada. Coloquei na venda, coloquei na compra. Tá lá. Os investidores também preencheram, colocaram compras e vendas no book. O preço não vai se movimentar, o preço só se movimenta a partir do momento que alguém toma a iniciativa de consumir esse book, que é a demanda. A demanda é o combustível para o mercado se movimentar, é o combustível para os ativos se valorizarem ou desvalorizarem, porque ela só ocorre se tiver a contrapartida da oferta. Então não adianta nada eu querer comprar. Petrobras está cotada agora a R$ 25. Não adianta eu querer comprar ela a 25,01 se o melhor book de venda, a melhor oferta de venda está a 25,10, por exemplo. Não tenho ninguém querendo vender ela a 25,01, 02, 03, 04 até o 0,10. 0,10 é um centavo, né? 25,10. Ok? E eu só consigo, se eu quiser comprar a Petrobras, eu só consigo comprar ela se eu agredir o book de venda a 25,10. Ou seja, eu sou o combustível que está fazendo Petrobras sair de R$ 25 para 25,10 instantaneamente. Então a demanda, o que os investidores estão demandando perante as ofertas do book, é o combustível que irá fazer o mercado se locomover. Quanto maior a demanda dos investidores, quanto mais eles estiverem demandando, ok? Sejam agressões de compra ou de venda, mais acelerado tende a ser os movimentos dos ativos. Então, quanto maior a presença de fluxo, quanto maior a presença de agressões ao book, maior tende a ser a velocidade da locomoção da cotação dos preços, ok? Então, os investidores ativos são aqueles que tomam a iniciativa, tomam a partida de, ao invés de ficar aguardando chegar na melhor cotação, pegam aquela que tiver
na melhor contrapartida de forma imediata, ok? Seja por necessidade, por exemplo, eu quero comprar Petrobras a 24,50, aquele mesmo exemplo. Petrobras está a 25,10, R$ 25. Eu vou lá e coloco minha ordem no book, uma ordem passiva no book a 24,50 e espero para poder ver se Petrobras cai nesse preço. Só que Petrobras começa a subir. 25,01, 25,02, 03, 04. Quando eu olho já está 25,10. Olha, a perspectiva dela cair a 24,50 tem se diminuído, porque ela está valorizando. Investidores querem comprar esse ativo. O que eu faço? Se eu ficar esperando ela 24,50, pode ser que ela não chegue. E aí eu tenho o imediatismo do mercado. Eu tenho ali um momento que eu cancelo minha ordem de compra, em vez de eu ficar esperando o preço cair, eu compro no preço que está agora. E aí eu já estou pagando 25,10, eu tenho que fazer uma análise se a perspectiva de valorização corresponde ao risco que eu quero fazer desse investimento. Então, as demandas vão ser as ordens ativas que vão consumir o book e fazer os preços se movimentarem. A demanda irá demonstrar a força de locomoção de preço. Ou seja, se eu tiver pouca demanda ali, tem book, né? Tem ali, as ordens estão presentes no book, só que tem pouca demanda, não tem muitos investidores querendo comprar, né? Nos patamares que está. Logo, o ativo tende a ficar com a movimentação mais lenta, ok? Então não significa que ele vai se movimentar. Agora, eu consigo mensurar, a análise de fluxo é justamente para eu poder conseguir mensurar qual que está a intensidade dos interesses dos investidores naquele momento. Se os grandes players, se os grandes investidores, se os institucionais estão fora daquele ativo, não estão, né, investindo naquele momento, e é eles que têm o poder financeiro para consumir o book e manter o preço a níveis cada vez mais altos ou cada vez mais baixos, se eles não estão ali presentes, é algo que eu tenho que revisar da minha análise e ver se realmente ali é um bom momento para mim estar realizando os meus investimentos. Já que agressões superiores às ofertas proporcionarão o seu consumo, tem um book de 1.000 ações, o book seguinte tem 2.000 ações, o book posterior tem 3.000 ações. Vem um player que visualiza que naquele momento está na cotação ideal para ele poder estar realizando o seu investimento e compra 5.000 ações. Ele vai fazer o consumo do book das 1.000 ações que estavam presentes no primeiro tick, das 2.000 ações e vai levar o preço 3 ticks adiante. Ou seja, 3 centavos, se eu estiver falando de ações, adiante sozinho. Ele vai ter uma agressão superior, né, vai estar demandando acima do que tem na oferta. Dessa forma, vai fazer o preço se locomover. Ok? A intensidade da demanda surgirá a partir da exposição dos investidores. Ou seja, né, eu tenho ali investidores passivos. Eu vou me expor à minha necessidade. A partir do momento que eu agrido o book, a partir do momento que eu faço o consumo daquelas ordens, estou expondo para os investidores o meu imediatismo, que eu não estou disposto a esperar o preço cair ou subir aos patamares que eu desejo para abrir minha posição. Eu quero naquele momento. E isso pode causar uma corrida pelos preços. Da mesma forma, né, do exemplo que eu utilizei do investidor que está lá esperando a 24,50. Viu o preço subindo e pensou, olha, se eu ficar esperando demais, o preço vai subir, vai subir, vai subir, e eu não vou investir em Petrobras. Se eu esperar demais, daqui a pouco ela está R$ 26,00, 27, já vai estar cara perante as minhas expectativas e perspectivas. Ok, o que eu faço? Eu compro agora. E é um efeito cascata. Um outro investidor, né, também pode estar na mesma necessidade. Está esperando Petrobras cair, está vendo ela se locomover, já está 24, já está, por exemplo, 25,15, e fala, olha, estava esperando ela chegar a 24,70, do jeito que está, não vai. Eu vou comprar agora, porque senão eu fico fora do investimento, fico fora dessa valorização de alta. E é um efeito cascata. E são vários e vários investidores. E aí o preço vai subindo, vai chegando em determinados patamares que investidores que compararam lá atrás já pensam, olha, aqui para mim tá bom, vou vender, coloca a ordem no book. E investidores que estavam visualizando uma valorização, uma perspectiva e uma expectativa futura maior, pensam, se eu não comprar agora, vai valorizar mais. E aí ele vai e consome da minha ordem de venda.
E toda essa dinâmica é um caos. Então você não tem como, né, visualizar a cabeça de todos eles, o que todo mundo está pensando. Simplesmente agir. Simplesmente fazer uma boa análise da movimentação dos preços para poder fazer os seus investimentos. O trader, ele é um excelente analista. Ele tem que bater o olho na composição dos preços, na composição dos movimentos e compreender qual que é a perspectiva com base nas movimentações mais recentes para que o seu preço continue evoluindo ou continue se valorizando ou continue se desvalorizando. E agir quanto a isso. Então o trader, ele é um excelente analista e um excelente operador. E o que vai fazer ele ter o controle, né, sobre os seus investimentos, minimizar os riscos, é justamente a gestão financeira. Ok? E aí nós temos, né, nesse momento, depois de toda essa explicação, qual é a dinâmica do mercado. Né? A cotação dos preços dos ativos, né, ela foi criada para dar real valor a eles. Por exemplo, se Petrobras está valendo R$ 25 agora, é porque o consenso dos investidores naquele momento é que ela tem que valer aquele preço. Independente se o PL dela, né, se pelo balanço dela, pelo valor patrimonial dela, se deveria ser outra cotação, mas naquele momento é o preço justo para o ativo. E a corrida pelas cotações, pela melhor cotação, ocorre de acordo com a minha análise, com a sua análise, com a análise de fundos de investimentos, com a análise de tesouraria de bancos, com a análise de investidores institucionais como um todo, visualizando se aquele valor que está nessa situação agora tende a se valorizar ou desvalorizar de acordo com a oferta e demanda dos investidores e de acordo com as perspectivas políticas, econômicas e corporativas das empresas. Então a cotação ela surgiu praticamente para demonstrar um valor real do ativo. Seja os índices, né, o índice, por exemplo, Bovespa, o índice futuro Bovespa, ele vai trazer um valor justo para uma carteira de ações. O dólar vai trazer uma cotação atual para essa moeda de acordo com a análise, né, econômica, tanto do Brasil quanto do mundo, perante o par da moeda que é o dólar, ok? O dólar com o real. E os investidores naquele momento estão precificando que é o preço justo agora, sendo que ele pode mudar a qualquer momento. Afinal, demanda, a gente não sabe quando ela pode vir. Determinado investidor que está aguardando, né, chegar em determinada cotação para poder atuar, se o preço naquele momento ele visualizar que, olha, se eu ficar esperando muito, ele vai se distanciar cada vez mais, a demanda pode mudar agora. Ou seja, o fluxo pode reverter ou continuar ou nascer a qualquer segundo. Vai depender dos investidores institucionais. E vai depender principalmente da atuação dele e da força financeira que ele pôr nos ativos que ele for operar. Então, ativos por si só, vamos colocar assim, as cotações das empresas, elas foram feitas para se valorizar, não para se desvalorizar. Empresas que se desvalorizam é que estão passando por um mau momento e que assustou os investidores, que estão desfazendo daqueles ativos ou apostando na sua queda. Empresas que se valorizam são ativos que os investidores estão analisando e visualizando uma perspectiva e uma expectativa futura de valorização maior, de acordo com os números dessa empresa, por exemplo, ou o meio, né, a influência do meio ao qual ela está inserido, que querem comprar agora para não perder a oportunidade de, se, caso essa empresa cresça, eles lucrarem com a sua alta. Então, o mercado é moldado por eventos comportamentais a partir de análises. Análise de fluxo, análise gráfica e análise fundamentalista. Diversos investidores atuando por diversos motivos. E são as influências comportamentais que vão fazer você ir lá e clicar agora. Você ir lá e desfazer do seu investimento agora. Você ir lá e aumentar a sua exposição agora. Por quê? Você analisou que dependendo do ativo, ele tende a se valorizar mais. E essa análise que você fez, olha, com a exposição que eu estou, eu consigo expor um pouco mais. Aí o que você faz? Você compra mais, na expectativa e perspectiva de que esse ativo possa se valorizar com base no que você analisou. Ok? Outros investidores vão estar querendo zerar. E é toda essa composição, toda essa dinâmica do mercado que a gente tem que compreender que não adianta eu querer verificar, eu querer analisar o que você está pensando, o que o gestor de determinado fundo está pensando, o que o investidor multimilionário está pensando.
Não tem como eu saber. Ninguém vai abrir a sua estratégia, ninguém vai abrir o que você está fazendo naquele momento. Por quê? É uma corrida pelos preços, é um jogo de xadrez. Olha, eu sou um investidor que tenho 10 milhões de reais. E se eu vier e comprar determinado ativo agora, eu faço ele se locomover 10 centavos. Eu não vou virar para você e falar assim, olha, eu vou comprar esse ativo. Compra antes, porque a hora que eu entrar eu vou levar o preço. Não. Porque você pode vir contar para o outro, para o outro, para o outro, e todo mundo vê e querer entrar na minha frente porque está vendo a minha necessidade de comprá-lo. E aí todo mundo quer comprar primeiro, para a hora que eu entrar e for levar o preço adiante, vocês lucrarem com a minha atuação. É isso que a gente faz, né, na nossa concepção operacional, na nossa atuação no dia a dia. É buscar identificar a atuação desse grande investidor. Ele não vai falar, mas ele dá resquícios ao longo das suas negociações, porque o mercado não tem liquidez para ele. Vamos pensar um fundo de investimento com 500 milhões, 1 bilhão, que for vir atuar agora no mercado ou nos próximos dias. Eu não tenho como saber, ele não vai avisar. Por quê? Diversos investidores vão querer se posicionar, seja a favor ou de forma até contrária, para poder prejudicar o seu movimento. Porque se ele tem 500 milhões, nós temos aí outros fundos que são maiores do que ele, que podem estar querendo aproveitar essa liquidez, essa oferta, para se posicionar melhor, já que o mercado é pequeno. O mercado no Brasil ainda é muito, né, pequeno. Tende a crescer muito mais. Se no Brasil nós temos, né, hoje 1 milhão de CPFs cadastrados na Bolsa, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos 175 milhões de investidores atuando no mercado. É muito maior, ok? Então, no nosso mercado, como a liquidez dele é muito baixa, se expor demais, demonstrar demais a sua intenção, é altamente prejudicial. Porque a ponta contrária pode fazer o preço se movimentar com facilidade e prejudicar a sua análise, prejudicar a sua atuação. Então, toda essa dinâmica torna-se um caos. A gente tenta identificar o quê? O momento que esse investidor institucional vai agir, ou vários, né? Quando a gente fala em investidor institucional, nós estamos falando de um só. E não pode ser de um só. Porque se todo movimento estiver na concepção de um investidor, a hora que ele resolver se desfazer, ele derruba o preço. Por exemplo, o investidor que vem e comprou determinado ativo, Gol 4, por exemplo, pegou 500 milhões e passou uma semana comprando, levou o preço adiante. Está na mão de um investidor só, essa movimentação. Se esse investidor muda de ideia e começa a desfazer, ele sozinho também devolve toda a movimentação. Então, o ideal é que esteja os movimentos parecerem sólidos, parecerem consistentes, que eles estejam na mão de vários investidores, várias pessoas realmente tendo a intenção de fazer aquele ativo se valorizar ou desvalorizar. E aí nós conseguimos lucrar tanto na alta ou na baixa. Não importa. Ok? Mas o que eu tenho que compreender é que o que eu penso ou deixo de pensar, o que eu analiso de forma pessoal, por exemplo, eu bato o olho e falo assim, a Petrobras está com cara que vai subir, vou comprar. O que eu acho ou deixo de achar, mas pouco importa. Primeiro que eu não tenho poder suficiente para sustentar um preço. Petrobras movimenta 1 bilhão por dia. Ou seja, se você tiver 1 bilhão, seu dinheiro acaba hoje. Amanhã ela negocia de novo 1 bilhão com diversos investidores. E pode devolver todo o movimento que você causou. E aí? Então, independente do capital que você tenha, o que você acha ou deixa de achar nas movimentações de preço é totalmente significativo. O que você tenta supor ou não no que outros investidores estão fazendo é altamente subjetivo. Se determinada corretora, por exemplo, é muito essa prática no mercado. O Bradesco está comprando, o Goldman está zerando. Nós vamos pegar um Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, ok? Com milhares de investidores. Milhares de investidores. E vamos falar que o Bradesco, a hora que ele está comprando, é uma pessoa só que está ali? Várias e várias compras, é um investidor só? Eu vou tentar supor o que esse cara está fazendo ainda? Não tem lógica. O mercado é feito de expectativas e perspectivas, mas principalmente é a materialização de um efeito comportamental. O que, olha, naquele momento eu visualizo que, por mais que eu faça uma análise coerente profissional, é o meu comportamento, é o meu desejo
de ir lá, que vai me fazer ir lá e clicar naquele momento, para me poder entrar, sair, aumentar, diminuir exposição, ficar fora do mercado. É eu que decido. É minha cabeça que comanda a minha mão. Então, analisei agora, determinado ativo, Vale, por exemplo, está no preço muito bom. Fiz uma análise, está coerente. Mas, se eu não for lá e clicar, se eu não for lá e realizar esse investimento, de nada adianta, eu só analisei. E aí eu sou só um analista, não ganho dinheiro com isso. Eu só sei dar palpite. E você não está aqui para simplesmente ficar supondo para que lado que o preço vai, mas sim para agir. Então, é um efeito comportamental de milhares de investidores, desejos de milhares de investidores, análises de milhares de investidores, cada um numa concepção diferente, cada um numa visão diferente de curto, médio e longo prazo. Alguns querem especular apenas, outros querem montar uma gestão, uma composição de uma carteira para se valorizar nos próximos meses, nos próximos anos. Outros querem entrar agora e sair daqui 15 dias. Outros querem trabalhar em torno de cotações, de movimentações. Saiu do R$ 25, bateu 27, eu saio. Ah, mas tem perspectiva de continuar, não importa. Eu estou satisfeito com esse lucro. Então a minha concepção, a minha montagem financeira, comportamental, operacional e analítica que vai influenciar nas minhas decisões. Se mal, né, um investidor apenas sabe se aquele momento é o melhor momento para se investir, pense milhares. Por isso ocorre a corrida pelos preços e torna o mercado tão dinâmico. Vamos demonstrar tudo isso que eu falei, né, num desenho, né, de movimentação de preços. Ok? Vamos compreender o seguinte. Olha, aqui eu tenho uma alta, depois, né, uma correção mais acentuada, depois o ativo começa a subir e eu tenho aí uma queda bastante acentuada. Vamos pensar, fazer algumas análises de sentimentos dos investidores, de análises, né, e a influência na movimentação de preço que causa a corrida pela melhor cotação. Vamos pensar, Thiago, ok, eu estou vendo o preço subir aqui no início. Olha, para mim só está subindo. Não significa que vai continuar subindo, né, que não me demonstra a intenção, né, e nem a força necessária do fluxo para que esse preço continue adiante. Eu estou vendo alguma coisa estranha, olha, não decido não investir agora. Ok. Outros investidores, não, estão vendo que não, tem capacidade sim, quero comprar esse ativo, ok? E aí o preço começa a subir. Chega aqui, por exemplo, nesse patamar, na metade desse movimento, investidores que estão igual a mim, pensando da seguinte forma, olha, tá com um cara que vai subir, mas não vou entrar. Agora, outros investidores que também estão indecisos podem pensar assim, olha, vai subir mesmo, vou comprar também. E aí vem comprando, vem comprando, vem comprando, vem comprando. Ou seja, a demanda dos compradores está superior às ofertas de venda. Com isso, está fazendo o preço se valorizar. E aí, em determinados patamares, essas ofertas de vendas elas podem ser de investidores que compraram aqui embaixo, estão zerando aqui em cima, porque já se dão por satisfeito, ou investidores que na hora que o ativo está nesse momento do laser aí, ok, estão pensando assim, olha, já subiu demais. Essa cotação, né, de acordo com a minha análise, né, não era para estar aí não, esse preço era para estar mais desvalorizado. Vou vender. Ele vai lá e coloca a ordem de venda dele, apostando numa queda. Só que o preço, a demanda dos compradores está superior. Pode ser que caia depois, mas naquele momento os compradores estão, né, ganhando dos vendedores. E aí o preço continua subindo, continua subindo, continua subindo, continua subindo. Ok. E aí chega um momento que os compradores pensam o seguinte, olha, já subiu demais, né? Ali eu não compro mais não. Não compro mais, por quê? Porque no preço que tá cada vez mais caro, né? Eu vou ter que esperar ele corrigir para me comprar mais barato, né? Senão eu vou entrar atrasado. Outros investidores que compraram lá embaixo ou no meio do caminho estão pensando assim, olha, pô, para mim tá bom, vou zerar. Começa a zerar, em vez de esperar, né, chegar em determinada cotação, começa a implicar uma demanda de venda sobre o book comprador, né? Por exemplo, o investidor comprou aqui no meio do caminho e o objetivo dessa operação era aqui em cima. E aí ele está com a ordem de venda dele lá, no book de venda, esperando ser consumido. Só que o preço começa a cair. Esse investidor, opa, tá com um cara que não vai subir mais não. Ou é melhor eu zerar agora, isso aqui vai voltar lá para o preço que eu entrei. Melhor eu garantir um pouco de lucro. O que é que ele fala? Vai lá e impõe uma demanda sobre a oferta de compra.
Agora, isso nós estamos citando alguns investidores. Pense milhares ao mesmo tempo. Por que tem ativos que possuem um número maior de negócios e outros menores? Pela atratividade da empresa, pela liquidez naquele momento. Ativos com baixa liquidez tendem a ter poucos investidores, porque fica muito perigoso deles atuarem na proporção do seu financeiro. Isso eu estou falando de institucionais. Os institucionais que trazem liquidez suficiente para o mercado. Não é o varejo. O varejo causa ruído nos movimentos. Ok? Porque aí, se nós estamos falando assim, institucionais, por exemplo, institucionais são 10 atuantes no nosso mercado. Ok? Varejo são 50. Uma coisa é um investidor, 2 investidores, 3 investidores institucionais comprando sem parar aqui, levando o preço adiante e consumir cada vez mais o book de venda. Outra coisa é 50 pessoas com pensamentos diferentes, perspectivas diferentes, análises diferentes, desejos diferentes, está atuando, cada um numa situação. Então, o varejo causa ruído no mercado. Quem traz liquidez é um investidor institucional, seja ele contratado pela bolsa como market maker, seja ele atuando por volta, né, das suas análises. Por exemplo, uma atuação de um player institucional. Ele vem cá e ele tem 100 milhões de reais para poder investir em determinado ativo. Ele fala assim, olha, eu não vou expor de uma vez, por quê? Se eu pegar 100 milhões de reais e agredir o book, eu vou subir o preço sozinho 3%. E aí basta eu cruzar os braços e esperar, tipo, e aí? Né? Vai continuar subindo? Não vai? Não, vamos com calma. Vou comprar dos 100, vou comprar 10 milhões aqui hoje, compra aqui um pouquinho, se continuar subindo eu compro mais. Se cair, dependendo até onde cair, eu até topo comprar mais. E aí esse investidor vai atuando de acordo com sua perspectiva futura. Então, o objetivo dessa operação dele, por exemplo, ele pode estar comprando aqui para sair aqui. É o ponto ideal de acordo com a análise dele. De acordo com a análise dele, esse ativo não tende a passar dessa região. Não é uma cotação precisa. Quando nós entramos de forma mais, uma atuação mais objetiva, a gente escolhe uma cotação. Por quê? Nós, como pessoas físicas, temos liquidez para atuar nas dezenas de ativos presentes. O institucional, não. Justamente por esse motivo. Se ele implicar o seu financeiro naquele momento, ele faz o preço andar o suficiente que ele fica muito exposto. Fica ruim para ele, tanto para entrar quanto para sair. Ele não consegue mensurar a sua entrada e nem seu risco direito. Ok, então ele vai fazendo entradas parciais devido à sua necessidade. Porque ele não faz médio, ele faz entradas parciais de acordo com a sua necessidade e a liquidez naquele momento do mercado e do ativo que ele for operar. Ok, um ativo muito líquido, ele pode até investir muito, mas ele vai entrar de forma fracionada. Vai sair também de forma fracionada, porque, por exemplo, o investidor pega um ativo pouco líquido e vai impactar uma saída, né? Ele entrou na operação e vai sair com 100 milhões, dependendo do ativo, ele faz isso aqui com o ativo. Fica ruim para ele, porque dos 100 milhões, uma parte vai consumir aqui, outra parte consome aqui, outra parte consome aqui, outra parte consome aqui, outra aqui, outra aqui. A maior parte vai ser consumida, sabe-se lá quando. Fica ruim para ele não conseguir mensurar, né, os seus investimentos. Então, vamos continuar, né, a análise dessa concepção de sentimentos por trás das movimentações dos preços, ok? Isso reflete aos fluxos que são gerados, seja o imediatismo, ou seja, a necessidade, ok? Aí vamos avaliar o seguinte, aí o cara comprou aqui, ele tá aqui, ó, tá querendo sair aqui em cima, parece que não vai subir não, vou zerar. Aí tem um outro que tá pensando que, não, olha, corrigiu um pouquinho, é a hora de eu entrar, porque agora ela vai corrigir e do jeito que tá subindo, daqui ela vai para cima, então eu vou entrar, aí ele começa a comprar, aí começa a cair. O cara que comprou aqui, chega em determinado momento e diz assim, não vai subir mais não, vou zerar. Aí chega aqui embaixo, você tem um outro investidor que está pensando, pô, tá vendo? Corrigiu, ainda bem que eu não entrei lá em cima, agora é um ponto bom, vou comprar. E você tem um outro investidor que comprou aqui em cima, que ele pensa assim, já estou tomando prejuízo, vou ter que zerar. E aí você tem toda essa dinâmica. E aí nós temos uma nova onda de alta no mercado. Quem comprou aqui já está feliz, né? Ok. Quando chega lá em cima, ele está apaixonado. Fala assim, pô, ganhei grana, acertei o time, ótimo e tudo mais. Ok. Se ele comprou de alguém que está vendendo. É oferta e demanda, não tem como fugir dessa regra. Ok. Não importa e não interessa o que a outra ponta está pensando, o que ela vai fazer. E não é
A Bolsa de Valores não é um jogo de para alguém ganhar, o outro tem que perder. Não existe isso. Ok? É um jogo de ganha-ganha de pessoas capacitadas, de pessoas que possuem conhecimento e que possuem informação necessária para estar aqui atuando. É um ganha-perde de pessoas que não têm capacitação e conhecimento para estar atuando no mercado totalmente desconhecido para ela. Então vamos pensar o seguinte, o que eu quero dizer? Um investidor vendeu aqui em cima. Só que esse investimento dele é para longo prazo. Ele não está preocupado, ele topa passar por algumas oscilações e a análise dele. Ó, ele vendeu aqui acreditando que esse ativo vai cair. Pela análise dele, o que demonstra a perspectiva dele, o que ele está visualizando é que no futuro essa empresa, por exemplo, tende a se desvalorizar, ok? E que essa alta que está tendo é muito frágil. E aí, por exemplo, o stop dele só começa a pensar em sair se for lá em cima. Ok. Esse cara vendeu aqui. Se ele vendeu, foi alguém que comprou dele. E esse cara continuou posicionado mesmo, esse investimento está batendo aqui agora. Só que é para longo prazo dele. E aí, o ativo logo depois desvaloriza e ele está lucrando. Então pode ser que ele esteja perdendo num certo momento, mas não significa que ele materializou aquilo como um prejuízo. Da mesma forma que quem comprou aqui. A perspectiva dele é que continue valorizando mais. Então, por mais que caiu, né, se a pessoa comprou aqui, por exemplo, por mais que caiu aqui embaixo, ele fala, não, para mim tá ok, estou pensando em valorização futura, não é para agora. Não estou aqui igual os malucos do day trade, não. Estou pensando lá para frente, deixa o movimento andar. Ok, o mercado cai, começa a cair, subir. Ele está ganhando. Significa que quem vendeu está perdendo? Não, ele só vende a hora que ele concretizar a venda. Ok? Ele só perde a hora que ele materializar e desfazer do seu investimento. Aí sim, tirando isso, eu não posso vir aqui e falar que para alguém ganhar, o outro tem que perder. Ok? Então, essas visões, né, por exemplo, quem comprou aqui, vamos pensar assim, ó. Quem comprou aqui, uma outra visão, tá? Quem comprou aqui antes dessa alta, desse ativo. Se ele comprou de alguém que está vendendo, concorda? Vamos pensar agora, fazer um parêntese aqui e lembrar o que eu falei no início desse tema. O investidor comprou aqui. Ele queria sair lá, lembra? E aí começou a cair e falou, ih, deu ruim, vou ter que zerar aqui porque senão não volta. O investidor pegou e comprou aqui. Chegou aqui em cima, ele estava com o alvo lá em cima, só começou a cair. Chegou lá em cima e quer vender, porque está com um cara que vai voltar. O outro quer comprar. Quem comprou aqui embaixo e vendeu para o novo que comprou, lucrou. O novo que comprou e o ativo valorizou, ele também lucrou. Então vocês têm os dois no ganha-ganha. Né? Não é uma regra de para um ganhar ou tem que perder, esquece isso. Se você porventura pensa, né, acha que essa hipótese é válida, não tem coerência nenhuma. E o que reflete o mercado é justamente isso. Emoções. O mercado é composto por emoções, ok? Perspectivas, análises, expectativas, emoções de diversos e milhares de investidores. E você tem gente lucrando, posso estar ganhando, perdendo nessa, mas estou ganhando em outro ativo, ok? Então, me expus pouco nesse, se eu perdi aqui, o que eu perdi não faz a mínima diferença. Não tem problema, ok? Então você vai ter a todos os momentos, no mercado financeiro, pessoas que compraram lá embaixo, ok? E que estão felizes. Você vai ter pessoas que compraram aqui e encerraram, mas o preço continuou subindo e estão tristes. Ou outras, né, na outra ponta, pessoas que venderam aqui acreditando que o ativo subiu demais, né? E, dessa forma, o ativo continuou subindo, ele está perdendo dinheiro. Tem outras pessoas mais nervosas, mais afoitas. Né? Você tem as pessoas que estão altamente satisfeitas. É o que comprou aqui embaixo e saiu aqui. Comprou no meio do caminho e saiu aqui. Para mim está ok. Diante da minha análise, da minha perspectiva, da minha expectativa, que eu fiz naquele momento, eu acertei, eu lucrei. Era aquilo que eu queria fazer. Você tem outros investidores que venderam aqui em cima, conseguiram, ou quem comprou aqui conseguiu sair no melhor ponto depois que o preço caiu, estão rindo à toa, ou outros que venderam aqui e conseguiram comprar lá embaixo, também estão felizes.
ok? E vai ter outros investidores, por exemplo, o que comprou aqui e esperou todo esse momento e saiu aqui, que está triste, está puto, não está feliz com o seu investimento. Então, são sentimentos, são expectativas, são emoções que estão sendo materializadas em investimentos na Bolsa de Valores. Perspectivas, análises e expectativas no curto, médio e longo prazo. Você vai ter outros investidores insatisfeitos, tristes, por exemplo. Pô, queria ter saído lá em cima, eu comprei aqui. Pensei em sair lá em cima, lá onde é que eu tive que sair, que não continuou subindo. Eu estava querendo sair aqui em cima, minha ordem de venda, onde é que eu tive que sair. E a pessoa assim, olha, beleza, lucrei, mas paciência, não estou feliz, mas ok, bora para a próxima. E isso ocorre a todo o momento. Pessoas querendo comprar e vender, uma corrida pelos preços, uma corrida pela melhor cotação. Quem comprou aqui, por exemplo, está feliz que o preço começou a subir. Quem comprou aqui está feliz porque o preço continuou subindo. E esse aqui tá puto. Por quê? Não ia comprar e não comprou. Pensou, por exemplo, igual eu quando eu falei no início. Falei assim, pô, acho que não sobe não, tá com um cara que não sobe. Aí eu não compro. Aí o preço sobe. O que eu faço? Pô, tá vendo? Devia ter investido. Né? Então são emoções. Tem um investidor que comprou aqui, por exemplo, e quando o preço chega aqui engatando uma nova alta, tá assim, pô, pior que foi mesmo, hein? Andou mesmo, né? Tem o que comprou aqui, que tá saindo lá em cima, feliz da vida. Tá saindo lá em cima, feliz da vida. Pô, acertei o time, ok? Entrei no melhor momento, saí no melhor momento. Você tem outro puto que comprou aqui, que deveria ter saído lá, pensou em sair, não saiu. Você tem os felizes que, olha, ainda bem que eu saí lá em cima, o preço como é que caiu. Ou os que venderam aqui, o preço caiu, apostou na queda. Ou seja, são emoções e você vê isso a todo momento. Ok? Só que o grande diferencial do trader profissional é que essas emoções elas são momentâneas. Você não fica se martirizando se fez um mau investimento ou se você deixou de fazer um investimento. Você não fica se crucificando se você tomou um stop. Às vezes o mercado só não correspondeu naquela precisão que você buscava dele se movimentar, ok? Você age de forma natural. Ganhos são sempre bons e devem ser comemorados. Perdas são sempre ruins e devem ser suportadas. Agora, a partir do momento que você transparece uma influência comportamental, o que o outro falou, deixou de achar, principalmente nesse meio nosso da Bolsa de Valores, que nós temos pelo mercado ser pequeno, nós temos cada vez mais pessoas sem conhecimento algum, sem experiência alguma, investindo no mercado com base no que ela acha ou deixa de achar. Ao invés dela analisar como é que funciona o mercado de verdade, compreender a intensidade da oferta e da demanda, o que os grandes investidores compreender que é eles que fazem os preços movimentarem e não o que eu acho ou deixo de achar, ok? A partir desse momento você começa a agir de forma mais profissional, ok? Começa a tomar decisões coerentes. Tirar totalmente a influência da nossa cabeça, nossa influência comportamental na hora, né, de vir fazer os investimentos é muito difícil, praticamente impossível, ok? Mas a gente tem que minimizar ao máximo e a gente consegue fazer isso sabendo e conhecendo o meio no qual você está atuando. Dessa forma, sim, você consegue fazer bons investimentos. Agora, eu ficar aqui supondo que cada uma dessas carinhas são um investidor, por exemplo, ok? Lembrando que temos milhares. Agora, eu aqui, querendo ler fluxo através de um Times e Trades, que você vai ver nas próximas aulas como que é a dinâmica dessa ferramenta, o que o outro investidor está fazendo, deixando de fazer, está aumentando, diminuindo exposição, estopando. Como? A não ser que eu saiba ler mentes, ler sentimentos. Né? Aí sim, só que eu tenho que conseguir decifrar o que milhares de investidores estão pensando naquele momento. Como isso não tem como isso é subjetivo, é totalmente utópico, eu tenho que ter uma boa análise e ela tem que ser de acordo com como o mercado funciona. O mercado funciona
em torno de ofertas e demandas. Possuem as suas emoções nas ofertas e demandas? Sim. E cabe a mim fazer uma análise coerente e buscar identificar o que é um bom fluxo, o que é um bom movimento, do que é algo momentâneo. Saber o futuro não tem como, mas a análise de fluxo vai me demonstrar a possibilidade daquele ativo se locomover ao preço que eu desejo para poder lucrar naquele momento. Então, nessa aula, o que nós vimos? Nós vimos que os ativos se movimentam com base nas expectativas, desejos, medos e receios dos milhares de investidores atuantes. Ok? E vários outros efeitos comportamentais, excesso de coragem, ganância, imediatismo, consumismo, ok? Sendo cada um com a sua composição financeira de risco e de prazo. Eu estou querendo investir 100 mil agora. Você está querendo botar 10 mil, mas você põe 10 mil por mês. O outro só tem 1.000. O outro tem 50 milhões. O outro vem com 100 milhões. E eu com meus 100 mil, eu estou querendo para um investimento para um mês. Você com 10 mil quer para 10 minutos. O outro com 50 milhões quer fazer um investimento de uma semana. Então cada um tem uma perspectiva. Então essa é a dinâmica do mercado, esse é o caos do mercado. E isso a gente tem que compreender. Porque compreendendo como o mercado funciona, eu deixo de agir como eu acho ou deixo de achar, ou como que terceiros estão falando ou deixando de achar, principalmente por terceiros, né, que pregam a análise de visualizar o que a corretora X ou Z está fazendo, altamente subjetivo, ok? E começo a agir como é que o mercado funciona. Olha, tem fluxo? Ok, vou agir. Você vai ver nas aulas posteriores, a gente vai desmembrar cada um desses temas para você fazer uma análise altamente objetiva e de acordo com como o mercado funciona. Não como eu acho que ele deveria funcionar. Não como eu acho que ele deveria se movimentar para mim. Isso não tem coerência. A gente viu também nessa aula que ofertas são as ordens que dão liquidez aos ativos através de ordens passivas que aguardam o seu consumo. Demandas são as ordens ativas que proporcionam o movimento dos preços através do consumo das ofertas. Vimos também que o mercado funciona a partir da dinâmica de ofertas e demandas, que refletem os interesses dos investidores. Né? Todas aquelas carinhas lá, tem pessoas felizes, alegres, exaltadas, tristes, putas, né, bravas, tem de tudo. A gente tem que separar o joio do trigo aí e saber identificar o que é o fluxo coerente e o que é o fluxo ali aleatório, ok? Qualquer análise feita fora do funcionamento do mercado, ou seja, fora da oferta e demanda e compreender a sua intensidade, tudo isso é subjetivo. A análise gráfica é subjetivo, porque eu só estou vendo a movimentação de preços antes, com uma perspectiva e possibilidade futura, mas se ela vai se concretizar ou não, é totalmente subjetivo. A análise fundamentalista, altamente subjetivo. Por quê? Quando que uma empresa vai se valorizar? Não sei. Pode depender de inúmeros fatores. Você tem empresas excelentes, empresas muito boas, que são prejudicadas por decisões políticas, por influências econômicas do meio, e ela está sendo impactada naquele momento. Quando que ela vai se valorizar, e se vai realmente cumprir o planejamento interno, né, sua governança, por exemplo, não sei, aí virou uma aposta. Estou comprando, ó, tá boa agora, uma empresa boa, tende a valorizar, vai, não sei. Né? Então, o mercado funciona em torno de oferta e demanda. E o melhor termômetro para isso é a análise de fluxo. Okay? Não que as outras análises não funcionam, tanto que ao longo do desmembrar do módulo avançado, nós vamos fazer junções junto com as demais. Okay? Cada uma das análises de fluxo, análise gráfica, análise fundamentalistas, possui seus pontos fortes e seus pontos fracos. Cabe a nós identificar os pontos fortes, unir com os demais e tentar extrair os fracos. Okay? Então, qualquer análise feita fora do funcionamento do mercado é coisa da minha cabeça. Né? É mera suposição e utopia. Querer supor se Bradesco está comprando, está vendendo, está zerando, está estopando, Goldman, JP Morgan, se estrangeiro está fazendo. Ele pode estar fazendo isso agora e para os próximos dias com influência futura. Não significa nada, ok? No qual tomamos decisões coerentes com a intenção presente dos investidores. Então, nessa aula eu citei vários temas, né? Fiz algumas abordagens, até algumas que vão ser tratadas futuramente, citei
nomes de corretora, por exemplo, né, que muitas vezes você não está entendendo agora, mas é para você justamente compreender que é um caos. E ele, a gente busca, né, vamos colocar assim, colocar um pouco de ordem nessa bagunça, identificando o fluxo, que é ele que vai demonstrar, olha, tá zoneado, isso aqui tá uma bagunça. Vem o investidor institucional e fala, não, vai para lá, e ele tem o poder e a informação para levar esse preço adiante, ele e vários. Ok? Espero que você tenha compreendido como que o mercado funciona, né, tenha feito uma introdução, né, por volta de expectativas, perspectivas, sentimentos, que é isso que vai trazer aí as movimentações do preço. Nas próximas aulas nós vamos desmembrar, né, todos esses temas para poder fazer aí a evolução do seu entendimento e até a próxima aula.